É com grande alegria e com a graça de Deus que eu dou início à última sessão ordinária do período legislativo de 2019 da primeira edição do Parlamento Jovem de São Mateus do Sul. Eu passo a palavra à senhorita secretária para que faça a chamada nominal dos presentes. Senhorita vereadora Caroline de Souza Vichniewski, ausente. Senhorita vereadora Poliana Carvalho Ribas, presente. Senhor vereador Leandro César Guimarães, Presente. Senhorita vereadora Amanda Laís Maciel, ausente. Senhorita vereadora Ellen Caroline Balestreri, presente. Senhorita vereadora Jaine Eulália de Oliveira, ausente. Senhorita vereadora Maísa de Oliveira Santos, ausente. Senhorita vereadora Amanda Camila de Paula e Silva, presente. Senhor vereador Matheus Oliva. Presente. Há maioria absoluta em plenário para a votação das matérias incluídas na ordem do dia. Antes de ler as matérias incluídas na ordem do dia, eu gostaria de chamar as autoridades presentes, o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Nereu Edmundo Del Lago e o excelentíssimo senhor prefeito Luiz Adir para compor a mesa. E a diretora do Colégio Estadual São Mateus, Thelma Staniszewski. Nas matérias incluídas na ordem do dia de hoje, temos a apresentação às autoridades presentes dos 4 projetos aprovados em plenário pelo Parlamento Jovem. Gostaria de retificar o meu equívoco da sessão passada também de vetar erroneamente o projeto da vereadora Poliana, assim pedindo minhas desculpas, e passo a palavra para a vereadora Poliana para que explique seu projeto. Boa noite a todos. Eu quero fazer um resumo breve sobre o projeto, tentar ser o mais breve possível. Ele consiste em transformar em uma infração toda a prática de comercialização e exposição de veículos em locais públicos, vias públicas. Ele torna como infração média a comercialização e exposição quando não autorizado. A lei, ela define nos artigos, ela define o que é a comercialização e o que é a exposição dos veículos. Ela estabelece alguns critérios para a identificação da atividade e também orientação do fiscal. Mesmo quando autorizado, caso seja autorizado a exposição e a comercialização dos veículos, não pode, é vedada, não pode acontecer isso já havia o logradouro público por qualquer meio, não pode levar esses veículos no local, não pode impedir ou dificultar o livre trânsito de pedestres por qualquer meio, e a utilização de áreas públicas de estacionamento para exposição de veículos para comercialização ou demonstração. Então, nesses casos, mesmo que haja a liberação da prefeitura, porque é proibido em qualquer horário, qualquer local, a comercialização, exceto alguns casos, se for pedir, né? Se a prefeitura autorizar. E a prefeitura não pode autorizar, em momento algum, essa comercialização e exposição de veículos, nos casos de seja área de estacionamento rotativo, na proximidade de estabelecimentos congêneres e devidamente licenciados, e na proximidade de estabelecimentos cuja atividade seja incompatível com a prática, como, por exemplo, hospitais, escolas e congêneres. E em locais também que dizem respeito à possível perturbação do sossego. Também, a lei fala sobre como o fiscal deve proceder quando verifica a irregularidade, que ele deve primeiro notificar o comerciante, e se depois o comerciante, mesmo notificado, ele tem 5 horas para ele retirar o veículo. Se ele não cumprir, ele é multado, e se mesmo depois ele ser multado, ele continuar cometendo infração, a prefeitura tem o direito de recolher o veículo, de recolher. E lembrando que a lei, o principal objetivo da lei é a liberação de vagas para as pessoas, para os cidadãos poderem utilizar para estacionar seus carros, principalmente nos horários de pico, né?
que é o que mais incomoda. E a lei ela busca mais conscientizar os comerciantes para que não utilizem esse espaço do que multar. A intenção seria a conscientização e a liberação de vagas, e não o lucro ou alguma coisa assim da prefeitura. Esse é apenas uma consequência do cometimento, da continuação da persistência da infração do comerciante. E, basicamente, seria isso. E também para caracterizar como comercialização, são vários meios, como, por exemplo, qualquer indício de comércio, que seja por foto, filmagem, a presença de um possível vendedor no local, documentação, que as pessoas, os próprios cidadãos tenham o conhecimento da prática constante, né, que seja notório essa comercialização, e também, inclusive, quando são utilizadas placas de venda com o nome do comércio. Então, seria basicamente isso, o que a lei, seria essa a definição da lei. Obrigada. Obrigado, vereadora. Mais uma vez, gostaria de pedir minhas mais sinceras desculpas por ter prejudicado a senhorita em meu equívoco. E, dando prosseguimento, temos o projeto número 02, de minha autoria, aprovado na sessão passada, que ele se dá pela instituição do programa Performance Bond nos processos de licitação do município, sendo o Performance Bond um seguro-garantia, que é regulamentado pela lei número... Só um segundo. Ele é regulamentado pela Constituição Federal, mas agora não estou conseguindo encontrar aqui na lei apresentada no projeto. E o intuito desse projeto é proporcionar uma garantia de que, no processo de licitação de obras de grande valor, o município ele destine parte do dinheiro a uma empresa seguradora que venha a poder fiscalizar a qualidade da obra, o seu tempo estimado em contrato, e fiscalizar a empresa que a está praticando. No caso de o descumprimento de qualquer critério do seu contrato, o município ele é ressarcido pelo seu valor investido. Tudo isso através de uma empresa completamente imparcial na questão da fiscalização, sendo ela 100% por meio da iniciativa privada. Então, em meu projeto, eu coloquei os valores que, ao meu ver, são viáveis na instituição desse projeto, mas eu fico aberto ao debate posterior da adoção dele por qualquer um dos vereadores e a sua alteração em relação à realidade presente no nosso município, já que eu, quando eu escrevi e aprovei, não tinha o real conhecimento de como isso seria viável na cidade de São Mateus do Sul, já que eu usei como modelo o exemplo de municípios e estados que já adotam esse método que é utilizado como meio para proteger o dinheiro do pagador de impostos e garantir a eficiência e a aplicação do dinheiro público. Temos também o projeto número 3, que ele foi escrito pelas vereadoras Amanda e Caroline, mas elas não estão presentes para explicar o seu projeto, então eu vou pedir que a senhorita secretária leia o projeto número 03, 2019. Opa, desculpa, é o projeto número 04. As vereadoras Amanda Laís Maciel e Carolina de Souza Vichniewski, no uso de suas obrigações legais, apresentam o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica instituído no município de São Mateus do Sul o programa Lixo Sustentável, que consiste na troca de materiais recicláveis por frutas e verduras. Artigo 2º. Cabe ao Poder Executivo definir datas e locais onde será feita a troca. Artigo 3º. A cada quilo de recicláveis corresponde a um total de pontos que pode ser trocado por determinada fruta ou verdura.
Artigo 4º. São admitidos como materiais recicláveis para a permuta de que trata esta lei, desde que devidamente limpos e separados. Inciso 1º. Papel, jornais e revistas, folhas em geral, formulários de computador, caixas em geral, fotocópias, envelopes, cartazes em geral e papel de fax. Inciso 2º. Metal. Lata de folha de Flandres, lata de alumínio, sucatas de reforma em geral. Inciso 3º. Vidros. Embalagens, garrafas e copos. Inciso 4º. Plástico. Embalagem de refrigerante, embalagem de material de limpeza, copos, embalagens de margarina, canos e tubos, sacos plásticos em geral, embalagens tipo Tetra Pak. Parágrafo único. O lixo será destinado à COSAMAR e as verduras seriam provenientes dos agricultores interessados em participar. Justificativa. O projeto visa contribuir para a sustentabilidade no município, incentivando a reciclagem e facilitando o trabalho dos integrantes da COSAMAR, além de aumentar a visibilidade dos agricultores familiares. Obrigado, senhora secretária. O último projeto de lei é o projeto que institui o programa Parlamento Jovem como uma lei municipal e o coloca a responsabilidade e encargo da Câmara de Vereadores e o faz presente na legislação e garante sua continuidade nos anos que estão por vir. Não fica a critério somente da logística do Fórum Eleitoral. Então, agora, nesse momento, eu gostaria de abrir a palavra ao senhor prefeito, o senhor Nereu, quiserem fazer algum questionamento, algum pronunciamento. Boa noite a todos, senhor presidente, prefeito, diretora, vereadoras, vereadora Marta, vereadora Fernanda, imprensa, subtenente de Paula, Ana Cláudia, esqueci o nome do nosso Heitor, né? Seja bem-vindo, eu sou Matheus, né, Heitor, você é recém-chegado, e demais pessoas que estão aqui acompanhando os trabalhos da Câmara. Quero parabenizar aí o Parlamento Jovem, né, pela dedicação de vocês, pela ação, pelas boas ideias. Para mim, como presidente, foi um aprendizado muito grande, né? Quero aí agradecer também ao juiz, que tem participação, chegou aqui também promotor, Dr. Paulo, enfim, todas aquelas pessoas, né, que tiveram envolvidas, os professores, né, diretora, seu colégio, a diretora se prontificou a colocar o colégio primeiro, agora já tem outros colégios também seguindo o exemplo, e a gente agradece de coração. A questão do entendimento de vocês com projetos, a gente vai recebê-los, né? Vamos colocar aos nossos departamentos competentes, né? Está aqui o nosso advogado, o Dr. Tom, bastante conhecimento, bastante competência nessa matéria. Também a vereadora Fernanda, a vereadora Marta. A gente vai então encaminhar e analisar, né, essas solicitações de vocês, todas muito justas, e a gente está aqui de passagem, como vocês, né, estão aqui hoje no último trabalho de vocês, e a gente fala assim, a vida segue. O importante é que vocês marcaram, né, o nome de vocês aí na nossa cidade, na comunidade, nos oportunizando um grande aprendizado. Podem ter certeza que a gente aprendeu muito com vocês. E eu, como presidente da Câmara, né, a gente tem um plenário que é o que decide, que o plenário é soberano, sempre a gente coloca os assuntos em discussões, em votações, e a maioria vence. Muito interessante esses projetos, né, o seu projeto de estacionamento, de
Esses carros aí nós temos dentro do nosso código de postura um artigo lá que ele não permite e compete a fiscalização à Polícia Militar. Então a gente sabe de como que funciona, né? Isso aí, às vezes, nessa crise que se encontra aí, mas a gente tem que regularizar isso aí. Tem alguns comerciantes que deixam o seu carro na rua, mas grande parte deixam no passeio, atrapalhando e colocando em risco a vida de pessoas, porque eu já presenciei isso aí, já fiz foto e já tinha procedido essa denúncia já. Mas parabenizo vocês, né, por esse trabalho, muito bem observado isso, e eu fico feliz que nós tivemos, né, vocês aí para nos ajudar, e com certeza vocês terão um futuro político muito bom, brilhante, que vocês já começaram a conhecer a política na raiz. Isso que é muito importante, porque você às vezes já entra bem adulto na política, que nem eu entrei com 38 anos na política, me achando que sabia tudo, e assim, quanto mais a gente sabe, você vai ver que você sabe muito pouco. A vida é um leque muito grande, então você nunca sabe tudo. E numa Câmara, né, na política, a gente depende de trabalho de equipe. Então quero também aproveitar a oportunidade de também parabenizar o nosso prefeito pelo trabalho que tem feito para São Mateus, pela dedicação, pelo esforço, né? As coisas estão melhorando, Deus ajuda, abençoe, que a gente consiga fazer desse município um município promissor, um município próspero e que ofereça estrutura para o futuro. Então, senhor presidente, eu agradeço aí a oportunidade, parabenizo todos vocês, e não é porque hoje é o último dia de vocês que vocês vão deixar de vir numa reunião da Câmara, né, acompanhar, porque eu acho que agora vocês têm uma responsabilidade muito grande. Até então, que vocês não conheciam, era uma coisa, né? Agora vocês, então, têm o compromisso de nos auxiliar, de nos ajudar, e parabenizar, diretor, então, pelo teu trabalho e por essa iniciativa de dar oportunidade a esses jovens aí, que com certeza é um futuro promissor. Muito obrigado. Eu só gostaria de saudar um cordial boa noite a todos os vereadores mirins, a todas as autoridades que estão presentes aqui, desde o presidente da Câmara, diretor da escola, senhor promotor, Ana Cláudia, do cartório eleitoral, saudar a saúde dos demais funcionários, demais vereadoras que se fazem presentes, e todos da nossa comunidade, né? Dizer que para mim, como prefeito, é uma satisfação estar aqui participando, hoje aqui da última reunião de vocês aí como vereadores mirim, né? A apresentação dos projetos. Isso é muito importante, que vocês tiveram ideias brilhantes e que com certeza isso será de fundamental valia aí para que os próprios vereadores possam verificar esses projetos e até dentro daquilo que estiver legal constitucionalmente, né, muitos poderão ser até aproveitados. Então eu vejo com satisfação, parabenizo a todos vocês, né? E é de fundamental importância esse aprendizado que todos vocês tiveram aqui na Câmara Municipal, né? E participando aí como vereadores mirins. Isso com certeza é uma aula de cidadania que é muito importante para todos os jovens, que isso aí sirva de estímulo, né? Para que mais jovens aí procurem realmente estar integrados a temas tão relevantes à nossa sociedade e que são importantes para todos nós que aqui moramos e que aqui vivemos. Muito obrigado, boa noite. Muito obrigado, senhor prefeito. Eu gostaria de convidar o promotor de justiça, Dr. Paulo Augusto Kozlovski, para compor a mesa.
Eu passo a palavra ao promotor de justiça, Dr. Paulo. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente do Parlamento Jovem, Matheus Oliva, em nome do qual cumprimento todos os demais vereadores mirins. Quero cumprimentar o presidente da Câmara de Vereadores de São Mateus do Sul, vereador Nereu Dal Lago. Presente aqui também a vereadora Marta, não sei se tem mais algum aqui. A vereadora Fernanda, não vi ela. Então, na pessoa do presidente da Câmara, estendo meu cumprimento a todos os demais. Cumprimentar o excelentíssimo prefeito municipal, o senhor Luiz Adir Gonçalves Pereira. Quero cumprimentar também a equipe da 12ª Zona Eleitoral de São Mateus do Sul, na pessoa da Ana Cláudia, o Heitor também, a Teodora, estagiária, que são os responsáveis primeiros aí por implementar esse projeto aqui em São Mateus do Sul, um projeto que é do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná. Quero cumprimentar todos os professores, diretores de escola, alunos, doutor Wellington, que está ali, advogado dessa Câmara, e, enfim, todos os demais presentes. E aqueles que, de alguma forma ou de outra, colaboraram, contribuíram com a implementação e execução desse projeto. Peço desculpas aí pelo meu atraso, estava num outro compromisso fora de São Mateus, acabei chegando no laço aí, mas deu tempo. Eu tive a oportunidade de participar aqui de uma das sessões do Parlamento Jovem, logo que eu cheguei aqui em São Mateus. Vim aqui para falar um pouco do Ministério Público, das atribuições do promotor de justiça, e eu até assim peço desculpas a quem esteve na semana passada lá na solenidade de diplomação dos novos vereadores mirins. Vou ser um pouco repetitivo, mas eu acho importante trazer de volta aqui algumas informações. Quando eu participei aqui daquela sessão, eu fiquei surpreso e positivamente com a desenvoltura de vocês, com a capacidade de crítica, de argumentação, com o nível e grau de participação, de comprometimento. E hoje, infelizmente, eu perdi aqui o início, mas a Ana me passou mais ou menos aí que vocês concluíram alguns projetos aí que foram votados aqui, foram debatidos, discutidos por vocês, e isso confirma o êxito desse projeto. É claro que todos estão de parabéns, aí, principalmente os organizadores, os colaboradores, diretores de escola, professores, mas em especial a vocês, vereadores mirins, que abraçaram essa oportunidade, que aceitaram e participaram desse projeto e dedicaram parte do tempo de vocês para isso, que vai muito além das sessões. Tenho certeza que estudavam em casa, conversavam, debatiam, então foi muito além. Vocês fizeram uma verdadeira imersão na realidade da Câmara. Vocês conseguiram aprender sobre o funcionamento da Câmara, sobre protocolos, procedimentos, o processo legislativo. Tiveram a oportunidade de aprender a diferença aí entre os poderes, entre os 3 poderes, executivo, legislativo, judiciário. Tiveram a chance de aprender alguma coisa sobre a atuação do Ministério Público e debateram diversos outros assuntos aí, que embora eu não tenha participado, fiquei sabendo. Sempre a Ana me passava, me colocava a par de tudo. E vocês tiveram também a oportunidade de fazer uma imersão na realidade política e social de São Mateus e na realidade política e social do país. E isso, com certeza, faz com que se cumpra o principal objetivo desse projeto, que é a promoção da cidadania e da consciência política. Esse é o propósito desse projeto Parlamento Jovem. E eu não tenho dúvida nenhuma que essa primeira edição foi de muito êxito, de muito sucesso e não poderia ter sido melhor. Tenho certeza que as próximas continuarão nesse nível, ou talvez até melhor.
E para que fique bem claro aí o motivo desse meu entusiasmo com o projeto, eu queria só tecer alguns comentários, fazer algumas ponderações. Que eu acho fundamentais para que todos, principalmente os vereadores mirins, possam refletir, se coloquem para pensar, refletir sobre isso que eu vou dizer. E mais uma vez, peço desculpas, vou ser um pouco repetitivo, vou trazer de volta algumas informações que já falei lá na diplomação. Então, quem esteve lá já ouviu o que eu vou falar agora, mas eu acho importante. Vocês que são dessa geração mais nova, estão aí passando dessa fase de infância, adolescência para a vida adulta, vocês estão chegando na vida adulta aí num momento bem delicado do país, num momento conturbado. Vocês ouvem falar diariamente em crise econômica, política, crise ética, né, crise de valores. E muitos falam que nós vivemos atualmente uma crise sem precedentes no país. E eu, de fato, tenho que reconhecer que nós temos acompanhado nos últimos anos, vocês principalmente, nessa geração, alguns eventos políticos, sociais, econômicos, que são realmente catastróficos. Recentemente tivemos o impeachment de uma presidente da República, estamos aí patinando para sair de um longo período de recessão econômica, queda de produtividade, aumento de desemprego. Temos acompanhado o avanço cada vez maior de investigações e desmantelamento aí de esquemas de corrupção no país. Então, nunca se falou tanto em corrupção como agora, até por conta de mídias sociais e da facilidade de comunicação. Então, realmente é um momento delicado. É um momento difícil do país. O país passa por um momento sombrio. Porém, ainda que exista essa sensação aí de que a mediocridade tomou conta de muitos espaços e da nossa vida, se olharmos um pouco na história, se voltarmos um pouco aí na história do nosso país, nós vamos perceber que o Brasil tem uma história de crises. A história do Brasil, a história do nosso país é uma história de crises, de instabilidade política, de instabilidade econômica. O Brasil ele viveu até hoje apenas espasmos de democracia. O Brasil viveu alguns flashes de democracia, alguns momentos de estabilidade, mas a história toda do nosso país é de crise, é de instabilidade. Não vou aqui dar aula de história, embora alguém tenha falado lá na diplomação, que eu dei uma aula de história, lá não é esse o propósito. Eu vou trazer alguns apontamentos, aí, dar umas pinceladas em alguns episódios da história do país. Mas vocês já estudaram isso. O Brasil foi descoberto lá em 1500, de forma muito simplista, vou fazer esse resumo. Por volta de 1520, 1530, o rei de Portugal começou a mandar gente para cá, começaram a colonizar o Brasil. E daí, de 1520, 1530 até 1822, então durante 300 anos, o Brasil foi colônia de Portugal, durante 300 anos. Em 1822, aconteceu a independência do Brasil. O Brasil deixou de ser colônia de Portugal, passou a ser um país, uma nação independente, e se iniciou então um período imperial aqui no Brasil. De 1822 até 1889, então durante quase 80 anos, o Brasil foi governado pelo imperador, Dom Pedro I, depois Dom Pedro II. 300 anos de colônia, Brasil colônia, depois quase 80 anos de Brasil Império. Em 1889, iniciou a República, que perdura até hoje. Atualmente o Brasil é uma república federativa. O nome do nosso país hoje é República Federativa do Brasil. A República foi proclamada no dia 15 de novembro de 1889. Então, no dia 15 de novembro desse ano, 2019, nós completamos 130 anos de República. 130 anos. Não sei o número exato de presidentes,
mais ou menos uns 40 presidentes o Brasil teve até hoje. Desses 40 presidentes, só 9 presidentes, só 9, de 130 anos de república, foram eleitos pelo voto direto. Ou seja, foram eleitos de forma democrática, pelo povo, pelo voto do povo. Só 9, incluindo o atual. O início da República, os 30 primeiros anos ali da República, 40, até aconteceram ali algumas eleições diretas, entre aspas, mas foi um período de instabilidade, foi um período onde predominou fraude eleitoral, voto de cabresto, o voto não era secreto naquela época, havia uma limitação de voto, mulher não votava, analfabeto não votava. Nesse primeiro período da República, o Brasil ele foi regido por aquilo que foi chamado de política do café com leite. Os estados de São Paulo, produtor de café, Minas Gerais, produtor de leite, eles, em comum acordo, escolhiam os presidentes do país. Os 30, 40 primeiros anos da República, não houve uma participação popular, não houve efetivamente democracia. Os estados, existia até o que se chamava de política dos governadores. São Paulo e Minas decidiam, os outros estados concordavam, porque também eram beneficiados, atendiam os interesses, e assim eram eleitos, escolhidos os nossos presidentes. Desses 9 presidentes eleitos pelo povo, só 9, só 4 deles concluíram o mandato. Só 4. 5, se considerar a Dilma. A Dilma foi eleita pela primeira vez, 2010, se não me engano, concluiu seu mandato, depois foi reeleita na eleição mais disputada da história do nosso país, decidida com pouquíssima diferença de votos, e não conseguiu terminar o segundo mandato. Então encerrou, sofreu impeachment em 2016. Então, desde 9 vereadores, presidentes, só 9 presidentes, 5 deles só que conseguiram completar seu mandato. Alguns sofreram impeachment, outros renunciaram. Tivemos, em 130 anos de República, presidentes que se mataram. Getúlio Vargas se matou para evitar um golpe de Estado, em 1954. Jânio Quadros renunciou, na década de 60, se não me engano. Jânio Quadros renunciou dizendo o seguinte, que ele renunciava por conta de forças terríveis. Ou seja, esse era o cenário que o Brasil vivia. Depois tivemos um longo período de regime militar, ditadura militar para alguns, não vou entrar nesse mérito. Depois do período militar, que acabou ali na década de 80, então, nessa história mais recente da nossa República, chamada redemocratização, só nesse período tivemos 2 impeachments, do Collor e depois da Dilma. Tivemos um presidente que morreu dias antes de tomar posse, Tancredo Neves. Não foi eleito de forma direta, foi escolhido pelo Congresso, logo depois do regime militar, e de forma até hoje controversa e suspeita, morreu antes de tomar posse. Em 2014, morreu aquele que seria certamente o presidente do Brasil. Eduardo Campos morreu, todo mundo acompanhou na TV, de uma forma suspeita, num acidente aéreo. Morreu, na reta final ali na disputa eleitoral. 2018, supostamente foi um atentado contra o Jair Bolsonaro, que é o nosso atual presidente. Ou seja, durante esse tempo de república, de democracia, nós tivemos diversos episódios, diversas situações que nos mostram crise, nos mostram instabilidade. Eu dei uma pincelada em alguns, e cada episódio desses que eu falei trouxe uma série de consequências negativas para o país. Então, assim, não foi só o evento em si, as consequências econômicas, sociais foram devastadoras para o país, em toda a nossa história. E o que é o responsável por isso? Por que foi assim? Por que é assim a nossa história? Porque o Brasil, desde sempre, foi inundado pela corrupção. Desde sempre. Desde o início. O Brasil está manchado pela corrupção. O Brasil sempre foi um campo fértil para a má administração, para a apropriação da coisa pública pelos interesses privados. E, principalmente, pela omissão da sociedade. Durante toda a história do nosso país,
Todas essas crises, todos esses eventos foram marcados pela omissão da nossa sociedade. Em alguns pequenos momentos a sociedade talvez tentou reagir, mas não se organizou, não reagiu de forma consciente, morreu na praia. A sociedade sempre assistiu de camarote tudo isso. A respeito da corrupção, eu até me atrasei um pouco mais porque eu queria passar ali no fórum para pegar um livro. Então, como eu falei rapidamente no início, o Brasil, depois de 1520, por ali, passou a receber colonizadores. O pessoal começou a vir lá da Europa, de Portugal, para colonizar o Brasil e passou a viver aqui. Passou a ter sua moradia, ter comércio, fazer o extrativismo para o Brasil, agricultura, enfim. Ali por volta de 1600 e pouco, já com mais de 100 anos aqui de colonização, veio para o Brasil um padre jesuíta chamado Manuel da Costa. Esse padre veio para cá para fazer o trabalho dele, de evangelização, de catequização. E ele viu que tinha alguma coisa errada acontecendo aqui, em 1600 e pouco. E ele escreveu um livro chamado A Arte de Furtar. Eu trouxe esse livro. O meu aqui, a edição é de 1907. Ele tem 112 anos, esse livrinho. Mas ele foi escrito em 1652 pelo padre. Na verdade, ele nem tem um autor aqui. Atribuem a autoria dele a esse padre jesuíta chamado Manuel da Costa. 1652. Se chama A Arte de Furtar. O que ele fez? Ele escreveu um livro, ele veio para o Brasil, viu o que estava acontecendo aqui, escreveu um livro e ofereceu esse livro para o rei de Portugal, que era o rei João IV, se não me falha a memória, na época. E ele ofereceu esse livro para o rei para denunciar a arte de furtar. Não quer dizer que ele estava ensinando como que furtava. Ele estava denunciando o que estava acontecendo no Brasil em 1652. Eu não vou ler aqui nenhum trecho desse livro para não me alongar muito, mas em 1652... ele já mostrou para o rei de Portugal que a roubalheira, que a corrupção, que a desonestidade já graçava aqui nessas terras. Em 1652. 100 anos depois da colonização. Ou seja, a corrupção não é um evento atual. Ela já tem aí um tempinho. Caminhando um pouco mais na história do Brasil, em 1808, entre 1808 e 1821, a família real fugiu lá de Portugal e veio para o Brasil. Vocês já estudaram isso também. O rei João VI, ele veio para o Brasil e ficou aqui até 1821, depois voltou e aí logo no ano seguinte aconteceu a independência do Brasil. Nessa época que a família real estava aqui, aí vieram junto aí muitos agentes do rei e todo o pessoal que trabalhava para fazer funcionar aqui o Brasil, ainda colônia, mas a família real estava sediada nessa época aqui. Então havia muitos agentes do rei aqui. E havia dois deles, um chamado Joaquim de Azevedo, que ele era responsável por fazer as compras da Casa Real. E outro, Bento Targini, que comandava as finanças do reino. Esses dois agentes do rei, Joaquim de Azevedo e Bento Targini, início do século XIX, 1808, entre 1808 e 1821. Esses dois agentes do rei, eles passaram a ser investigados por corrupção. Eles estavam desviando o dinheiro do rei. Um fazia as compras e o outro cuidava das finanças. Mesmo assim, mesmo sendo investigados no meio dessa celeuma toda, eles foram nomeados viscondes e chegaram na nobreza. E aí aquelas pessoas que denunciavam, que estavam vendo o que estava acontecendo ali, estavam indignadas, começaram a espalhar aí alguns versos, aí, algumas frases que viraram o seguinte dizer. Talvez já ouviram falar nisso aqui. Proferidos em decorrência desses dois agentes do rei. Quem furta pouco é ladrão. Quem furta muito é barão. Quem mais furta e esconde, passa de barão a visconde. Quem furta pouco é ladrão. Quem furta muito é barão. Quem mais furta e esconde, passa de barão a visconde. E ainda dizia o seguinte, se referindo ao sobrenome deles, aos nomes: furta Azevedo no passo, Targini rouba no erário, e o povo aflito carrega pesada cruz ao Calvário. Isso em 1800. Ou seja, a corrupção não é de agora.
Por que eu estou falando, trazendo essas citações aí sobre corrupção, falando um pouco sobre essas crises do país? Eu queria dizer isso e digo isso para vocês, não porque vocês estão precisando ouvir os vereadores mirins, né? Porque vocês, justamente pelo contrário, vocês são a esperança que nós temos aí de que algo pode ser mudado. Então eu estou falando tudo isso não para trazer uma visão pessimista aqui, para dizer, poxa, não tem como mudar isso aí, a vida inteira foi assim, sempre foi assim. Sempre foi assim porque em todos os eventos históricos, em todos os momentos da nossa história de corrupção, de crise, de instabilidade, a sociedade sempre ficou distante. Ninguém cuidou do que é nosso, nós não cuidamos do que é nosso, deixamos na mão de outros. A sociedade foi omissa, a sociedade deixou prosperar a corrupção, a desonestidade, e hoje nós vivemos isso. Então, se nós não quisermos assistir no futuro novos episódios de crise, então a crise atual, como eu falei, não é inédita, a crise atual não é uma crise sem precedentes, a crise que vocês estão vendo agora, que vocês estão vivenciando agora, a nova geração, não é a primeira. E não será a última se nós continuarmos com essa postura. Se nós quisermos continuar atolados na corrupção, se nós quisermos continuar sendo essa nação medíocre, se nós não quisermos ser um país decente, se nós quisermos ser um país decente, se nós quisermos ser um país desenvolvido, nós precisamos mudar a nossa postura. O Brasil pede socorro e precisa passar por uma mudança profunda, mudança de hábito nacional. Isso, e aqui é importante que eu vou falar, não tem nada a ver com governo e com partido político, essa mudança. Não é nenhum governo, não é nenhum partido político que vai trazer a mudança. A mudança tem a ver com mobilização social, com consciência, com a criação de uma cultura de honestidade, de uma cultura de agir correto e com uma cultura de preocupação com aquilo que é de todos. Não é só a corrupção que faz o país sangrar, não é só. Eu sou promotor do patrimônio público, eu já falei naquela vez que eu vim aqui. Aqui em São Mateus, quem atende aí o patrimônio público, no Ministério Público, sou eu. E eu estou vendo, eu trabalho há 6 anos no patrimônio público. E eu posso dizer, com certeza, que não é só a corrupção que faz o país sangrar. A má gestão, a falta de planejamento, a falta de cuidado, de zelo com a coisa pública, a falta de profissionalismo, a falta de capacitação do gestor público, do servidor público, faz milhões e milhões do dinheiro público ir embora pelo ralo. Serviço público de má qualidade, obras públicas que têm que ser refeitas, dinheiro perdido, não é só corrupção. E por isso que nós temos que tomar esse partido. Como eu falei, essa mudança não tem a ver com governos ou com partidos. Eu vou só trazer um exemplo. Em 1960, então 60 anos atrás, já estamos em 2020. 60 anos atrás, o Brasil tinha um PIB, Produto Interno Bruto, equivalente a 2 vezes o PIB da Coreia do Sul. 2 vezes o PIB da Coreia do Sul, em 1960. A Coreia do Sul foi palco de inúmeras revoluções, guerras, ficou sob domínio japonês durante anos. Na Segunda Guerra Mundial, ficou dividida entre Estados Unidos e União Soviética. Foi o que ocasionou... A Coreia do Sul não, a Coreia, na verdade. Foi, inclusive, esse conflito entre Estados Unidos e União Soviética que fez separar a Coreia do Sul da Coreia do Norte. Então, em 1960, logo no pós-guerra, ali final da Segunda Guerra Mundial, a Coreia do Sul estava acabada, estava na miséria, na pobreza. O PIB da Coreia do Sul era 2 vezes inferior ao PIB do Brasil. O Brasil vivia ali na década de 50, entrando na década de 60, um certo crescimento econômico. E tinha essa condição melhor do que a Coreia do Sul. Atualmente, 60 anos depois, o PIB da Coreia do Sul é 3 vezes maior do que o PIB do Brasil. 3 vezes maior. Na Coreia do Sul, existe alguma das maiores empresas do mundo. Uma delas, todo mundo aqui conhece, que é a empresa que mais vende celular no mundo.
E não só celular, Samsung. É da Coreia do Sul. A Coreia do Sul passou por um boom econômico, evolução econômica, educacional, e se igualou aos países desenvolvidos. A Coreia do Sul hoje está junto com os grandes países desenvolvidos do mundo. 60 anos depois. E o Brasil tem um PIB equivalente a 1/3 do PIB da Coreia do Sul. Alguma coisa deu muito errado no Brasil nos últimos 60 anos. Já vinha dando, desde lá de trás. Mas nos últimos 60, alguma coisa muito errada aconteceu aqui. E por que não tem a ver com governo e não tem a ver com partido político? Nesses 60 anos, por que fiz esse corte de 60 anos? Nesses 60 anos nós tivemos governos mais de direita, nós tivemos governos mais à esquerda, nós tivemos governos militares, ou seja, a culpa é coletiva, a culpa é de todos. Nenhum partido pode apontar o dedo para o outro. Nenhuma orientação política tem o direito de apontar o dedo para ninguém. Porque todo mundo passou pelo poder nesses últimos 60 anos. E o Brasil está no buraco que está. A culpa é de todos, a culpa é coletiva. E a culpa também não é só dos partidos e não é só dos governantes. A culpa é também da sociedade, como eu falei antes. Existe um medidor de corrupção internacional chamado Transparência Internacional. Transparência Internacional é uma entidade não governamental criada no início da década de 90. Depois, se vocês tiverem curiosidade, joguem no Google lá, Transparência Internacional. Vocês vão ver o site, talvez já tenham visto. E eles, desde 1995, eles monitoram 180 países no mundo. Desde 1995. E criaram, desde essa época, um índice de corrupção. É o que eles chamam de índice de percepção da corrupção. E formam um ranking com a corrupção de todos esses 180 países. O Brasil, esses dados são os dados mais fidedignos e possíveis hoje a nível internacional. É uma instituição respeitadíssima, tem vários critérios lá científicos, metodológicos de aferição desses dados. O Brasil hoje, em 180 países, ele ocupa a 105ª posição. Como que é medido isso? De 0 a 100. Mais próximo de 100 significa que o país é mais íntegro, tem menos corrupção. Mais próximo de 0 tem mais corrupção. A nota do Brasil de 0 a 100 é 35, atual, 2019. Ou seja, só tem 75 países no mundo com um índice de corrupção maior que o Brasil, em 180. Só 75. O Brasil é o 105 no nível de corrupção, com mais corrupção. O país que tem menos corrupção hoje no mundo é a Dinamarca. O menor índice de corrupção hoje é da Dinamarca. De 0 a 100, o índice da Dinamarca é 88. O Brasil é 35. Não tem nenhum país 100% isento de corrupção. A Coreia do Sul, que eu citei no exemplo, que em 1960 tinha um PIB menor que o do Brasil, o dobro, né, menor, hoje tem 3 vezes mais. A Coreia do Sul, no ranking, está em 45º, 45. O Brasil, 105. Não é à toa que a Coreia do Sul tem um grau de desenvolvimento econômico e educacional muito maior que o do Brasil. Em 60 anos, cresceu 1000 vezes mais do que o Brasil. Então, a Coreia do Sul hoje é a 45ª. O Brasil, 105º. 45, 105. Esse é o cenário, o quadro da corrupção no mundo, e é aí que está posicionado o Brasil. Até quando? Então não tem como o Brasil se tornar um país decente, não tem como o Brasil se tornar um país desenvolvido, se nós continuarmos com os índices, com os padrões de ética pública e de ética privada que são praticados aqui no Brasil. E veja que eu falei ética pública e ética privada. A corrupção não está só no setor público, mas está principalmente no setor privado. E não está só nas grandes empresas, na Odebrecht, nas grandes empreiteiras que contratam com o poder público. Está aí, no nosso meio, no dia a dia. Corrupção está ali naquele sujeito que fura a fila do banco, naquele sujeito que oferece um dinheiro para o guarda lá para não levar multa, naquele sujeito que chega no prefeito e pede para agilizar o alvará dele, que é amigo. A corrupção está no nosso meio. Está no nosso meio. E não tem outro jeito de mudar esse cenário se nós não tivermos uma mudança
de postura, uma mudança de consciência. E não basta também consciência, nós precisamos ter uma mudança de atitude. Tem que transformar nossa indignação em atitude. Não adianta nada também se indignar, ser o revolts aí da rede social, ficar descendo a lenha lá no Facebook, no WhatsApp, não adianta. Tem que transformar isso em atitude. E de que forma que nós transformamos em atitude? Participando, se envolvendo, compreendendo que esse problema é nosso, que o interesse é de todos, criando uma consciência coletiva, do coletivo, de cuidar daquilo que é de todos, e uma cultura de honestidade, uma cultura de agir correto. Eu já falei naquele dia, até li um texto, um poema lá que eu acho bem bacana, e não vou repetir hoje até porque ele é bem longo, que é atribuído ao Rui Barbosa, depois procurem, se chama Sinto Vergonha de Mim, procurem no Google isso aí, vocês vão gostar, eu acho, desse texto. As pessoas hoje estão com vergonha de ser honestas, estão com vergonha de fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto, ou se não, pega e olha e fala, mas todo mundo faz errado, por que eu vou fazer certo? Por que eu vou ficar me ferrando aqui? Está todo mundo se dando bem lá. Enquanto houver esse pensamento, enquanto tiver esse tipo de consciência, o nosso país vai ser medíocre. A partir do momento que nós tivermos a consciência de que devemos agir de forma correta, devemos ser honestos, devemos nos preocupar com aquilo que é nosso, devemos participar daquilo que é nosso, aí, a partir desse momento, nós vamos conseguir caminhar, nós vamos conseguir construir as novas bases aí para um novo país. E esse projeto, ele cumpre parte desse papel. Ele inseriu 9 estudantes de São Mateus do Sul nesse contexto de política, da boa política, do debate. A política não é suja, eu repito isso, não é todo mundo que está na política que é desonesto. Política não é algo sujo. Política é algo que é fundamental, o próprio termo, política é cuidar daquilo que é nosso, cuidar daquilo que é de todos. E isso a boa política tem que ser praticada, tem que ser buscada, todos têm que participar, e também não é só concorrendo a algum cargo eletivo, até, eu ia dizer no final, assim, mas a semente foi lançada aqui, talvez alguns de vocês tenham se interessado por uma carreira política. Aliás, eu nem gosto de falar carreira, porque política não tem que ser carreira, não tem que ser emprego, né, para sempre. Mas talvez alguns de vocês tenham aí se interessado, mas também não é só exercendo um cargo, é participando efetivamente, é vindo aqui assistir a sessão, é votando de forma consciente, acompanhando depois a gestão. Tivemos na semana passada a reunião para a criação do Observatório Social aqui em São Mateus do Sul, que é uma iniciativa espetacular. É uma oportunidade até para os jovens aí, para vocês, vereadores mirins, dar uma olhada nisso aí, de repente começar a participar. Tem, inclusive, o pai do nosso amigo ali, é um das pessoas que estão aí à frente do Observatório Social, dessa ideia do Observatório. Então, eu vejo esse projeto com muita alegria, com bons olhos. Eu acho que aí que a gente começa a discutir a política, a trazer os jovens para a política, a começar a criar essa consciência. Eu tenho certeza de que isso vai render muitos frutos. E tenho certeza de que tudo que vocês aprenderam durante esse ano, tudo que foi falado aqui, vai colocar vocês pelo menos para pensar, para refletir. E tenho certeza que algo de diferente vai surgir aqui no nosso município, até porque esse projeto continua. Eu vou já encerrando. Eu só gosto sempre de lembrar uma frase do professor Mário Cortella, que eu uso ela quando vou fazer, às vezes, alguma fala, alguma palestra com pais e alunos, mas eu gosto muito dela e eu acho que ela tem a ver não só com a relação de pais e filhos, mas tem a ver com legado. Legado. Ele fala o seguinte, ele fala que nós não devemos nos preocupar com o mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos, mas sim com os filhos que nós vamos deixar para esse mundo. Isso tem a ver com legado. O que nós vamos deixar? Que exemplo que nós vamos dar? Não necessariamente para filho, pode ser para amigo, para pai, para mãe, para vizinho. Qual que é o nosso legado? O que nós estamos deixando? Qual que é a nossa parcela de culpa nesse cenário de crises? E o que nós vamos deixar para esse mundo? Então,
Desejo boa sorte a todos aí. Vocês acho que estão alguns encerrando o ensino médio, outros continuam. O Matheus já passou no vestibular, não sei se mais alguém já passou. E assim, espero que, independente do caminho que sigam, que sempre levem esse aprendizado. E desejo que os próximos vereadores mirins aí tenham também muito sucesso, como vocês tiveram esse ano. Obrigado. Eu queria deixar o meu agradecimento pessoal pela sua fala. São palavras como essa que me motivam, perante toda a frustração que é o cenário político atual, a continuar e querer sempre ser melhor. Você disse que seria mais repetitivo em sua fala, mas você acabou por ser pouco repetitivo em relação à diplomação e foi muito além. Então, muito obrigado. Posso só complementar? Você falou em frustração. Eu sou promotor do patrimônio público. Trabalho há 6 anos na área do patrimônio. E, às vezes, no dia a dia, eu confesso que eu fico um pouco frustrado. A impressão é que dá que... Impressão não. Realmente eu estou lá enxugando gelo. Estou lá enxugando gelo. Não estou... Sim, independente do que eu recebo lá no meu dia a dia, a impressão que dá é que eu estou enxugando gelo, que não tem muita efetividade no trabalho, porque não acaba nunca. E aí, às vezes, dá a sensação de que não tem solução. E aí, quando eu vim aquele dia aqui, para falar, inclusive, sobre a minha atribuição, e eu vi os debates, eu vi a forma como vocês se portavam e discutiam, a crítica, a argumentação, aí, assim, esse tipo de situação é que chega a dar aquele fôlego, dá aquele gás para continuar. Então, assim, eu sei que o meu trabalho não vai resolver. O meu trabalho não vai. Até porque, infelizmente, até por deficiência do próprio Ministério Público, infelizmente, eu acabo tendo que só atuar na repressão. E quando o ideal seria trabalhar e atuar muito mais na prevenção, na orientação. E, infelizmente, por diversas circunstâncias, eu tenho que acabar trabalhando só na repressão da corrupção, no combate efetivo da corrupção. Então, eu sei que o meu trabalho não vai resolver o problema da sociedade, mas esse tipo de atitude, de atividade, essa postura de vocês de abraçar esse projeto, de se dedicar, de participar, de doar o tempo de vocês, é isso que vai resolver o nosso problema. Obrigado de novo. Agora, acho que em agradecimento a todos os mirins aqui presentes. Nós ficamos muito felizes com a sua visão sobre o nosso projeto e o nosso trabalho. E agora eu gostaria de convidar a vereadora Poliana. Quer falar? Então, passo a palavra à diretora Thelma. Boa noite a todos. Excelentíssimo prefeito, Luiz Adir, presidente da Câmara Nereu, presidente Matheus, Paulo, né, eu tenho a intimidade de falar Paulo aqui também porque conheço, né, nosso promotor, nossos vereadores mirins, meus vereadores mirins, Ana Cláudia, né, minha amiga Ana Cláudia, representando aqui a promotoria, as vereadoras Marta, Fernanda, os pais presentes, os nossos convidados, a imprensa local. É uma satisfação estar aqui hoje finalizando esse brilhante projeto. Venho aqui agradecer imensamente, enquanto diretora do Colégio Estadual São Mateus, por poder estar à frente desse brilhante projeto. Ana, só posso agradecer por ter realmente ter a honra de ter tido a oportunidade, né, de ter os nossos alunos aproveitado esse conhecimento, né, esse desafio, na verdade, foi um grande desafio ter sido piloto desse projeto. Foi um projeto ao qual nós fomos desafiados durante esse ano, mas eu me sinto muito satisfeita, mas principalmente honrada.
de ter tido esses 9 guerreiros. Ao meio de, tivemos 44, se não me falha a memória, 32 candidatos, né? Alguns acabaram desistindo no caminho. Quando a Ana chegou no colégio, ela apresentou o projeto, nos deu 15 dias, era época de recesso, né? Ela e o Gemenel, e disse que nós tínhamos 15 dias para apresentar e conhecer esse projeto. Nem nós sabíamos, né, Ana, como seria. Confesso que não sabíamos como seria, né? Mas falei, vamos lá, nós gostamos de desafios. Apresentei aos professores, então queria agradecer muito, né, e já pedir desculpa pelos nossos professores não estarem aqui presentes hoje. É uma semana, né, Marta, uma semana bastante intensa para as escolas, porque é uma semana de recuperações de conteúdos, os alunos que aqui estão sabem disso. Mas a gente só tem a agradecer aos nossos professores, os nossos coordenadores, porque abraçaram imensamente esse projeto, apresentaram aos nossos alunos, e os nossos alunos realmente entenderam isso como uma aula de cidadania. Eles entenderam isso como um projeto de aprendizagem e entenderam isso como algo a se incorporar, não como uma brincadeira. E eles levaram isso tão a sério, não somente os alunos que se dispuseram, porque eu sempre digo assim, a gente dar o seu nome, né, os 34, né, Mateus, candidatos, que se propuseram a fazer a filiação, porque nós tivemos os candidatos, mas nós tivemos os alunos que se filiaram, porque eles criaram partidos, que se propuseram a dar o seu nome à apreciação. Nós tivemos os alunos que fizeram a votação, nós tivemos todo um pleito eleitoral, e nós tivemos o período eleitoral. Então, todos eles foram lá, fizeram o seu plano eleitoral, passaram de sala em sala, eu me recordo muito bem disso, e eles fizeram a real política. E como o promotor estava aqui falando, o Dr. Paulo, existe uma diferença muito grande entre a política e a politicagem. E é isso que nós devemos entender muito bem. A política ela é muito bonita, a política ela é muito séria, e é isso que nós vivemos atualmente, essa crise da politicagem. E é isso que nós devemos combater, porque a política, a verdadeira política, ela é muito bonita. É isso que nós devemos trabalhar, e é nisso que nós vemos em vocês essa esperança. É em vocês, e eu acredito muito em vocês. Eu conheço cada um de vocês. E tenho um orgulho tremendo, não somente em vocês, mas em todos os alunos que nós vemos essa esperança. A ética que vocês têm, a educação que vocês têm, a maneira com que vocês trabalham, como eu tenho orgulho de vocês. A maneira com que vocês apresentaram em cada sessão, buscando, lutando de forma correta, de forma honesta, e é isso que nós precisamos hoje em dia. É nessa esperança que, como o doutor falou, de não se calar, de buscar, de denunciar, de não ser apenas mais um cidadão calado diante das coisas erradas, do que nós vemos, dessa corrupção que vem lá atrás, mas que nós temos que realmente correr atrás. Então, eu me orgulho muito desses 9 vereadores que nós tivemos aqui, e que com certeza dos próximos 9 vereadores que virão, desses outros colégios que estarão aqui, e que continuarão esse brilhante projeto,
né? E a gente parabeniza a Ana, o Heitor, a Teodora, que agora também está aqui, né, fazendo esse trabalho. Então, que esse projeto continue, muito importante para a nossa cidade e em outras cidades que realizam esse projeto, né? A gente parabeniza a Câmara aqui por abrir esse espaço para que esse projeto aconteça, ao Executivo que vem acompanhando também, porque é de grande importância realmente. A gente precisa de jovens assim para que realizem esse trabalho. Então eu quero dizer assim, continuem, jovens políticos ou políticos jovens, né, que ingressem nessa carreira, ou não carreira, né, como o promotor falou, mas que caminhem, que trilhem os seus caminhos de sucesso, seja nessa vida política ou nos caminhos que vocês seguirem. Então eu só tenho a agradecer por ter escolhido nosso colégio, né, pelo nosso colégio ter a gratidão de ter participado desse projeto, e a vocês, 9 vereadores, os que não puderam estar aqui presente hoje, né, mas aqui representado por vocês, por ter feito um trabalho magnífico à frente do Parlamento Jovem. Muito sucesso e parabéns. Muito obrigado, diretora Thelma. Eu acho que a palavra certa não seria nessa carreira, mas nesse compromisso em cuidar do que é do povo e do que é de seu direito. Se ninguém mais quiser fazer uso da palavra, eu gostaria de convidar a vereadora Poliana a fazer uso da tribuna livre. Boa noite a todos novamente. Eu queria só, primeiramente, fazer um profundo agradecimento pessoal, e acredito que por todos. Primeiramente, ao pessoal do Fórum, Ana, Heitor, Gebenel, Teodora, que trouxeram o projeto para a nossa cidade e escolheram o nosso colégio. Segundamente, não menos importante, ao nosso colégio, a direção, a professora Thelma, por ter aceitado participar, aos nossos professores que nos incentivaram, nos apoiaram muito, principalmente o professor Adair, o professor Franco, o professor Fábio e a professora Keila, que já não é mais nossa professora. A imprensa, por sempre estar nos acompanhando, Leandro, Hugo e o Alexandre, que sempre estiveram aqui, reportando o que a gente fala, repassando. Aos meus colegas de mandato, que sempre aceitaram, discutiram, deram conselhos, e sempre estivemos aqui juntos. Aos meus amigos pessoais e aos familiares, a todas as pessoas de fora que sempre estiveram apoiando. E as demais autoridades, que não, outros vereadores, outros funcionários públicos de importância, que sempre nos apoiaram, estiveram disponíveis para nos ajudar, palestrando ou ensinando também. Então, muito obrigada a todos vocês por nos proporcionarem isso tudo e por sempre estarem aqui. E só para fazer uma pequena fala, o que o promotor Paulo falou, realmente eu acredito que não basta apenas participar efetivamente, não basta apenas tentar, pelo menos, participar efetivamente da política, fiscalizar, ficar de olho, tentar participar, porque quando você vem para a sessão, quando você fiscaliza ou quando você procura saber sobre a política, às vezes você nem sabe o que você está fazendo. Tanto que ele falou assim que a mobilização social, a consciência, a cultura da preocupação do que está acontecendo, se criar outra cultura, para isso tudo acontecer, para realmente as pessoas participarem de fato, eu acredito que tudo vem da educação. Sem educação, nada disso é possível, porque não adianta uma pessoa vir até a sessão, a população vir até sessões,
a população procurar saber sobre a política, mas se ela nem sabe o que é a política, se ela nem sabe o dever de cada um. Então, eu acredito que realmente isso tudo que ele falou vem da educação. Queria ressaltar que a educação, não só dentro da escola, mas fora, é o meio que eu acredito que o nosso país vai evoluir e nós mesmos. Então, seria isso. Muito obrigada. Agora eu passo a palavra à Ana Cláudia. Então, boa noite a todos, né? Já autoridades nominadas, público, imprensa, vereadores, servidores da Câmara. Em nome da Justiça Eleitoral, é evidente, né, que nós temos que agradecer à Câmara Municipal, né, o presidente, vereadores, servidores, Tom, né, que desde o início nos apoiaram, ao Executivo também, né, que tão prontamente recebeu as indicações, os requerimentos dos vereadores mirins e nos respondeu também, né? Inclusive a Amanda depois vai repassar todos eles. E, assim, agradeço demais ao Colégio São Mateus, porque, como a Thelma falou, era um projeto piloto. Então, começou assim, o tribunal lançou esse projeto e não éramos obrigados a desenvolvê-lo, mas aí a gente pensou, puxa, é muito importante, porque quem sabe hoje qual que é a real função de um vereador, né? Até onde o vereador pode ir, o que o executivo faz, né? Estamos desenvolvendo paralelamente a esse projeto, o projeto de segurança do voto eletrônico. E quando nós vamos nas escolas, a gente faz uma introdução e pergunta para eles, vocês sabem qual que é o papel de um vereador? E os alunos não sabem, na grande maioria. E é preocupante, porque a gente critica tanto, né? Ai, porque o vereador não fez nada, porque o prefeito não fez nada, mas a gente sabe o que eles podem fazer. A maioria das pessoas pensa que o vereador tem a obrigação de fazer asfalto, né? Tem a obrigação de construir escola, construir postos de saúde, mas não é essa a função do vereador. Né? Então, quando veio a ideia do projeto Parlamento Jovem, eu pensei, vamos fazer para a gente poder, como o Dr. Paulo falou, plantar uma sementinha, né? Começar a levar esse conhecimento para a população, para que a população possa participar mais, né? Possa entender e não se afastar como vem se afastando tanto da política, né? E aí começamos, então, vamos escolher um colégio, né? Fomos bastante questionados do porquê o Colégio São Mateus, né? Nossa, recebemos inúmeras, inclusive críticas, mas, assim, tá aí o motivo, né? De termos escolhido, primeiramente, o Colégio São Mateus, porque nós precisávamos que desse certo, nós gostaríamos que desse certo, para que nós pudéssemos também continuar com o projeto. E tá aí o sucesso desses vereadores mirins. No início tínhamos expectativas, nós também não sabíamos como desenvolver o projeto, porque o tribunal falou, não, vocês vão passar para eles como que funciona o processo de escolha, né? Como que é o processo eleitoral, o que vocês fizeram, né? Se filiaram, depois se candidataram, fizeram campanha, depois as eleições, proclamação do resultado, diplomação, lembram, né, da cerimônia de diplomação, assim, a posse de vocês? E depois o exercício do mandato, né? Mas aí o desafio maior era o exercício do mandato. O que nós vamos fazer? Aí liguei para várias zonas eleitorais que já estavam desenvolvendo o projeto e falei, como é que vocês fazem lá, né? Os vereadores chegam na Câmara e... Porque, assim, não é uma brincadeira, mas também não tem o caráter oficial, né? Apresentar requerimento, indicação, até que ponto nós podemos ir? Olha, a maioria falou para mim, eles vão lá, apresentam requerimentos mesmo, indicações, nós encaminhamos ao executivo, e é mais ou menos isso, né? Eu falei, meu Deus, mas a gente quer um pouquinho mais, né? Aí tá, vamos então, essa é a ideia dos debates, né? Vamos escolher temas, situações que nós vivenciamos na nossa comunidade, problemas na educação, na saúde, na assistência social, e vamos debater, né?
Então, quantos temas bacanas nós escolhemos, temas relevantes, o nepotismo, o aborto, né? Lembram do dia que a assistente social veio aqui, a Veridiane, né? Como foi produtiva aquela sessão, quantas perguntas vocês fizeram, quantas dúvidas vocês tiveram, né? Então, é isso mesmo, eu acho que a gente cumpriu, sim, o nosso papel, estamos levando aos pouquinhos, né, um pouquinho de informação, não é fácil, assim, a Ana lá, chata no grupo, né, pessoal, vamos lá, tem sessão no final do mês, já escolheram o tema, quem que a gente vai convidar para dar palestra, né, e era assim, né, dia após dia, aí eu pensei, nossa, e agora, projeto de lei, o que vocês vão fazer? Será que vocês vão ter ideias? Como é que vai ser, né? E aí, né, uma surpresa boa, 4 projetos de lei, né? O primeiro deles, que é a instituição do Parlamento Jovem, confessamos nós, da Justiça Eleitoral, que tivemos a iniciativa ali de escrever um pouquinho, mas vocês aprovaram, né? Mas olha que relevante, né, para todos aí os temas que vocês escolheram, e acho bem, assim, bacana também, porque a política que vocês fizeram é aquela política verdadeira, pensando no bem coletivo, né? Vocês não foram assim, né, para aquele lado, eu não vou aprovar, não vou votar favorável ao projeto do meu colega, porque senão ele vai ficar mais a visibilidade ele vai ser maior, né? Ele vai chamar mais atenção. Não teve isso, né? Vocês foram, por mais que fossem candidatos com partidos já, né, durante a eleição, mas vocês foram apartidários, né? Porque tudo que vocês votavam, que vocês discutiam e conversavam, era pensando no bem final de todos, né? Então, isso foi muito bom, uma política muito pura mesmo, uma política isenta de qualquer interesse, e isso a gente assistiu junto, né? Eu acho que eu vim em todas as sessões, talvez tenha faltado uma só, mas assim, eu fico muito feliz, sabe? Foi um projeto piloto aí, Colégio São Mateus, aceitou o desafio, mas eu, assim, fico feliz, porque eu acho que foi cumprido tudo mesmo, o que nós nos propusemos a fazer, a levar para vocês, e vocês superaram, sim, nossas expectativas, estão dando um incentivo super grande aí para a gente continuar com o projeto, né? Estamos agora com 4 escolas, futuramente, com certeza, o Colégio São Mateus irá participar novamente. Espero que tenhamos vereadores mirins como vocês, atuantes, participativos, comprometidos, né? Então, é o nosso agradecimento aí de coração, né? Vocês sabem, vou sentir saudades de vocês, muitas saudades. Desejo, assim, o que for que vocês escolham para a vida de vocês, que vocês levem muito do que vocês aprenderam aqui, né? Amadureceram bastante do começo, né, para hoje. Foi 1 ano de mandato, né? Cada um cresceu muito, aí a gente percebe, é bem nítido. E a gente fez, assim, uma lembrancinha para vocês, para que vocês, aonde vocês estiverem, levem com vocês, nem que seja para vocês utilizarem de porta-lápis, mas sempre que vocês olharem para essa lembrancinha, vocês vão dizer, eu fui vereadora mirim, fui vereador mirim, e que legal, contribuí bastante para a minha cidade, né? Então, eu queria pedir para o Heitor e para a Teodora entregar para vocês que estão aqui presentes essa lembrancinha aí. Podem ficar nos seus lugares, que eles vão levar para vocês. E é simples, assim, mas bem de coração. Acho que vocês vão lembrar bastante da gente, sim. E dizer que a gente está sempre à disposição de vocês, tá? Para o futuro aí. Depois a gente tira uma foto, todos nós. Ana, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, enquanto estão distribuindo as lembranças. Sim. Quais os municípios aqui da região que aderiu a esse projeto do Parlamento Jovem? Olha, daqui eu sei que foi feito por Araucária. Os mais próximos aqui mesmo, Araucária, que eu sei que fez. Oi? Irati fez também, Qual? Palmeira também, Mas não são muitos, assim. Tem alguns que fazem esse projeto, mas é um projeto de iniciativa do Poder Legislativo. Não é do Tribunal Eleitoral, né? Mas está aumentando a participação aí. E, Thelma, queria entregar para você também uma lembrança para o Colégio São Mateus, né? Mas na sua pessoa. E eu gostaria que você abrisse e que... Pode entregar, Heitor. E que você viesse aqui para a gente... Eu queria ler
perto de você? Obrigada por tudo, Thelma. Eu agradeço pela participação. Queria que você abrisse, que eu queria ler para você. Para você, para vocês, para os professores que infelizmente não estão aqui. Mas... E para eles também tem uma lembrança, tá, Thelma? Eu quero que você leve depois. Eu quero agradecer a presença da professora Valéria, que aqui está representando o professor Carlos, chefe do Núcleo Regional de Educação, né, que não pôde estar presente. Então, a professora Valéria está representando o chefe do núcleo. Posso ler, então? A Justiça Eleitoral de São Mateus do Sul agradece carinhosamente a participação do Colégio Estadual São Mateus na primeira edição do projeto Parlamento Jovem, edição 2018-2019. Os desafios foram muitos, mas a vontade e a determinação de todos os envolvidos superaram a possibilidade de desistência. Registramos a nossa admiração à direção do colégio, aos professores, grandes mestres que tão bem conduziram o projeto e transmitiram conhecimentos. E, é claro, nossa admiração aos alunos que se empenharam, aprenderam, compartilharam dúvidas, saberes e conquistas, o que certamente fez com que este percurso fosse selado por um especial significado e sentimento de orgulho. O projeto Parlamento Jovem objetiva especialmente formar cidadãos conscientes e responsáveis. E, ao fim desta jornada, temos a certeza de que alcançamos a meta. Parabéns ao Colégio São Mateus, parabéns aos vereadores mirins. Então, parabéns a vocês, principalmente, né, que aceitaram esse desafio. O presente é de vocês. Parabéns. E obrigada mais uma vez, tá, por ter nos dado o privilégio de estar participando desse brilhante projeto. Obrigada. Então, seria isso? O Heitor quer falar alguma coisa? O Heitor está de parabéns hoje, né? Não quer falar, tinha que falar. Mas então, obrigada a todos, a Câmara novamente, ao Executivo, servidores, todos, imprensa que sempre está nos acompanhando, né? Rádio Difusora, Jornal InfoSamas, a Cultura, sempre todo mundo, Jornal Gazeta Informativa, por acompanhar e divulgar esse projeto bem importante aí, desenvolvido por todos nós. Então, obrigada e boa noite a todos. Com a palavra, a vereadora Poliana. Só porque eu esqueci de falar, fazer um agradecimento também ao advogado da Câmara, o Tom, que passou batido aqui. Ele também nos ajudou muito, pois para realizar o projeto, tantas indicações e requerimentos, ele foi essencial para nós. Muito obrigada, Tom. Com a palavra, a vereadora Amanda. Para não ficar muito repetitivo, né, com todos os agradecimentos que já fizeram, eu gostaria de agradecer a todos que já foram citados aqui, que nos ajudaram no projeto, mas principalmente a Ana, o Heitor, o Gibenel, que não está aqui agora, o doutor André, que também não está, que nos ajudou bastante, a diretora Thelma, os professores do colégio, e eu queria dizer que, pessoalmente, eu estou muito grata por ter cumprido esse mandato, e vocês sempre serão lembrados por mim, acredito que por todos aqui, por pessoas que nos ajudaram a evoluir em todos os aspectos possíveis. E a gente não tem nem palavras suficientes para agradecer e expressar o quanto vocês foram importantes para a gente nessa jornada e sempre vão ser. Então, muito obrigada. Então, eu gostaria brevemente de agradecer a Ana Cláudia, o Heitor, a Teodora, pelo presente. Ficamos, acredito que todos, muito felizes. Agradecer a todo o pessoal do Executivo, agradecendo na figura do presidente Nereu, e ao Executivo que recebeu o nosso projeto e nos acolheu, permitiu que isso fosse possível, e, novamente, ao pessoal do Fórum, porque sem eles nada disso seria realidade.
Agradecer ao Tom, o advogado da Câmara, que nos auxiliou desde o começo, nos dando uma aula sobre jurisdição e os trâmites do Legislativo. Agradecer a presença da vereadora Marta e da vereadora Fernanda, antes tarde do que nunca, não é mesmo? E a presença da professora Valéria, que é representante do Núcleo Regional de Educação. Agradecer à imprensa e ao Leandro, que em todas as sessões esteve presente, podendo transmitir o nosso trabalho à população. Então, muito obrigado, Leandro. E a todos os que passaram por essa nossa caminhada, Dr. Paulo e Dr. André, o secretário Manfroni, secretária de Assistência Social, e aos meus colegas mirins, em algumas palavras de despedida, eu acho que uma frase que representa bem o sentimento do que foi esse parlamento para mim é uma frase muito famosa do cientista Carl Sagan, em que ele disse que, diante de toda a vastidão do tempo e de toda a imensidão do espaço, para mim foi uma honra e uma bênção compartilhar um tempo e uma época com vocês. Então, muito obrigado de coração. E assim eu encerro a última sessão da primeira edição do Parlamento Jovem de São Mateus do Sul. Obrigado a presença de todos. Uma boa noite.